Olá, que a paz esteja com a gente. A Quaresma, sabe, é muito mais que um tempo de sacrifício. É um convite para a gente olhar para dentro, sabe? Para entender o que significa de verdade a penitência, não como um peso, mas como um ato de amor. Que tal a gente caminhar um pouco por essa reflexão juntos? Pois é, essa pergunta toca a fundo, não é mesmo? Já parou para pensar nisso de verdade? Na natureza dos nossos atos, no impacto que eles têm? Porque olha, é como jogar uma pedrinha num lago. Mesmo o menor dos nossos gestos cria ondulações que vão muito, muito além do que a gente consegue ver. Atingem não só a nossa vida, mas a vida de todo mundo. E para a gente entender a penitência, o caminho da cura, a gente precisa primeiro olhar para a ferida. Precisamos entender a natureza do pecado. E o primeiro passo mais fundamental é esse aqui. O pecado é um ato pessoal. Exatamente isso. O pecado é sempre um ato da pessoa. Um ato livre de cada um de nós. Não é uma coisa que acontece com a gente, sabe? É algo que a gente escolhe. O profeta Ezequiel lá atrás já dizia com todas as letras: a responsabilidade é individual. Cada um responde pelo que faz. E isso, claro, exige da gente uma coragem, uma honestidade muito grande para olhar para as nossas próprias escolhas. E olhem que palavras fortes do Papa João Paulo II. Em cada homem não existe nada tão pessoal e intransferível como o mérito da virtude ou a responsabilidade da culpa. É isso. Tão pessoal e intransferível. O mérito e a culpa são nossos. Não dá para passar para frente, não dá para dividir. É o peso e a glória da nossa liberdade. Tá, mas aí surge uma questão, né? Se o pecado é um ato tão pessoal, tão individual, como é que as consequências dele podem se espalhar? Como algo meu afeta todo mundo? É aqui que a gente entra num mistério muito bonito e profundo, a comunhão dos santos. Pensem nisso como duas forças, duas leis espirituais. De um lado, a lei da elevação. Quando uma alma se eleva, ela não sobe sozinha, ela puxa o mundo todo para cima com ela. Mas existe também a lei da queda. E ela diz que uma alma que se rebaixa pelo pecado, ela também não cai sozinha. Ela arrasta consigo a igreja e, de certa forma, o mundo inteiro. Nós estamos todos ligados. Então, a conclusão é forte, mas é real. Nenhum pecado, por mais íntimo, por mais secreto que seja, afeta só quem comete. Não existe pecado privado. Cada escolha nossa, para o bem ou para o mal, reverbera em todo o corpo de Cristo, em toda a humanidade. É uma responsabilidade imensa. E se a nossa queda afeta a todos, a nossa subida também pode ajudar a todos. É aí que a penitência entra. E por favor, não vamos pensar em penitência como castigo, não é isso. Penitência é um caminho de reparação. É amor em ação. É o nosso jeito de consertar, de curar. E como a gente faz isso? Olha, é mais simples do que parece. O primeiro passo é o oferecimento diário. Sabe, transformar as pequenas dificuldades do dia em oração. O segundo é a caridade concreta, o amor que se mostra em gestos. E o terceiro, claro, é a reconciliação, buscar o perdão de Deus e também perdoar quem nos feriu. E a beleza disso tudo está justamente nos pequenos atos de amor. A penitência de verdade mora no cotidiano. É oferecer o nosso cansaço no fim do dia, é fazer o nosso trabalho com capricho, por amor a Deus, é ter paciência com aquela pessoa que nos tira do sério, é perdoar de verdade uma ofensa sem guardar rancor. São essas coisinhas que, somadas, têm uma força reparadora gigantesca. E São Leão Magno nos dá uma dica de ouro, olhem só. Dai esmola, que é muito eficaz para nos corrigirmos das nossas faltas. Mas perdoai também as ofensas. Abandonai as queixas contra aqueles que vos fizeram algum mal. Ou seja, ajudar materialmente é ótimo, claro. Mas perdoar, abandonar a queixa, a mágoa, isso é uma penitência poderosíssima. Isso cura a gente por dentro e ajuda a curar o mundo. E claro, todo esse nosso esforço, toda essa nossa tentativa de amar e reparar, tudo isso encontra o seu sentido, o seu modelo perfeito no maior ato de amor da história. Vamos olhar agora para a cruz? Foi o amor, simplesmente o amor, que levou Jesus ao Calvário. E lá, pregado na cruz, cada gesto, cada palavra, tudo dele é uma expressão de um amor sereno, mas de uma força que abala o universo. Um amor que repara toda a nossa falta de amor. E no auge do sofrimento, da injustiça, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa frase é o centro de tudo. É o amor que não acusa, que não condena, que simplesmente perdoa e restaura. É o amor que vence.
Por isso, cada pequeno ato nosso de penitência, cada sacrifício, cada perdão que a gente oferece, é o nosso jeito de nos unirmos a essa cruz. É a nossa forma de participar de verdade dessa grande obra da redenção. É sermos, aqui no mundo, uma alma entregue a Deus, para a glória dele e para a salvação de todos. E agora a pergunta fica no ar para cada um de nós. Como, hoje, agora, através de um pequeno ato de amor, de penitência, como podemos nos elevar e ajudar a elevar o mundo? Talvez seja um ato de paciência, um serviço que ninguém espera, um perdão que está difícil de dar, um gesto simples, mas que pode ecoar pela eternidade. Que essa nossa reflexão nos inspire a viver bem este tempo, transformando cada dia numa nova chance de amar um pouco mais, um pouco melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.